falam que eu sou a candidata a presidente mais linda, eu sempre digo, mas com a concorrência que eu tenho também é fácil. Mas, gente, boa noite, muito obrigada. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, saudar a Priscila e a Maiara, que coordenam a nossa mesa, nosso candidato ao Senado, Pedro Rosa, meu querido amigo, companheiro, deputado federal, que queremos que seja o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro, Chico Alencar. Querido Marcelo Freixo, que já saiu também, certamente será o nosso deputado estadual mais votado do Rio de Janeiro. Tarcísio Mota, nosso candidato a governador, que precisa fazer esse enfrentamento e chegar ao segundo turno. Não é fácil, mas nada deve parecer impossível de mudar. A gente acredita que pode e vai continuar acreditando. Quero saudar também o meu querido amigo e companheiro Babá, que é um lutador de primeira hora. Saudar o Renato Cinco, que está aqui também, nosso vereador, companheiro nessa luta fundamental contra a guerra às drogas e a descriminalização da maconha. Eu quero dizer para vocês que eu me sinto muito feliz de estar tendo essa oportunidade de representar o PSOL como candidata à presidência da República. Esse debate que nós estamos travando é muito importante, porque nós estamos construindo uma alternativa para o Brasil. E é interessante perceber nas entrevistas que eles fazem comigo, nessas mais longas dos sites, né, e dos jornais, eles questionam muito sobre o socialismo. Vocês viram no Danilo Gentili, né, que foi a expressão mais, digamos assim, empobrecida desse debate sobre o socialismo. Mas eles sempre me questionam sobre o socialismo, porque eles não têm o que nos atacar. Né? Eles não têm corrupção, eles não têm maracutá, eles não têm balcão de negócios para falar do PSOL. Então, eles têm que questionar sobre o socialismo. E é interessante perceber que eles têm muito medo, né? Eles têm muito medo de um partido, de uma candidatura que paute o socialismo. Mesmo que a nossa campanha apresente propostas, e eu tenho dito isso, propostas que não são diretamente socialistas. Nós propomos reformas radicais. Sim, radicais, porque elas vão à raiz dos problemas enfrentados pelo povo brasileiro. Mas a reforma agrária não é uma bandeira diretamente socialista. A reforma urbana não é uma bandeira diretamente socialista. A taxação das grandes fortunas está na Constituição brasileira, o imposto sobre as grandes fortunas que não é regulamentado. A auditoria da dívida pública também está na Constituição brasileira e nunca foi realizada. Essas são bandeiras de transição, de democracia radical, que o capitalismo é incapaz de realizar. Porque o capitalismo coloca o lucro acima do bem-estar das pessoas, coloca a necessidade de acumular capital permanentemente, de valorizar o capital permanentemente e de aumentar permanentemente os lucros acima do bem-estar do povo, acima dos direitos, inclusive daqueles direitos que foram conquistados na Constituição de 88. Então, nós estamos construindo, com o nosso programa de transição, com as nossas bandeiras democráticas e radicais, o caminho para a construção do socialismo. E eles insistem em nos perguntar, mas qual é o modelo? E nós respondemos, não tem modelo. Nós vamos construir o nosso próprio modelo. Não sou eu que vou inventar o socialismo no Brasil, é o povo brasileiro que vai construir a partir das suas lutas. E não vai ser num processo eleitoral que nós vamos construir o socialismo no Brasil. Vai ser um processo de lutas e de enfrentamentos e de conquistas que o povo brasileiro vai fazer ao longo
longo dos próximos anos, eu tenho convicção. E tenho muito orgulho de estar dando uma modesta contribuição para essa construção, dizendo que sim, que nós temos lado, que essa história de governar para todos é uma hipocrisia que precisa ser desmascarada. Não há governo para todos. Até hoje, houve governos para uma minoria, e nós queremos um governo para a maioria. E para governar para a maioria, é preciso enfrentar os interesses dessa minoria privilegiada. É preciso enfrentar os interesses dos banqueiros, dos especuladores, das empreiteiras. Vejam só, as empreiteiras, que são a ponta mais visível dessa relação promíscua entre o privado e os partidos e os políticos. As empreiteiras que financiam as campanhas da Dilma, do Aécio e da Marina são as mesmas empreiteiras que estão envolvidas no escândalo de corrupção da Petrobras e que também realizaram as obras superfaturadas da Copa. E, além das empreiteiras, estão os bancos, com o Itaú, da amiga da dona Marina, e do Bradesco, aumentando seus lucros no momento de crise econômica. Aliás, não só os bancos, está crescendo no Brasil o número de milionários. É impressionante, nós temos 61 milionários, ou melhor, bilionários no Brasil, que concentram uma riqueza equivalente a 182 bilhões de dólares. É algo inimaginável a quantidade de dinheiro concentrada nas mãos de 61 bilionários. E aumentou o número, cresceu em 22% o número de bilionários, muito embora uma crise econômica esteja endividando o povo brasileiro. 60% da população brasileira está endividada. Com certeza que a maioria de vocês está devendo alguma coisa para algum banco, para alguma loja, para algum credor. E 54 milhões de pessoas já não conseguem mais pagar em dia as suas dívidas. Enquanto isso, essas minorias privilegiadas seguem lucrando e ganhando cada vez mais. Então, nós não aceitamos atalhos. O primeiro a explicitar esse método do atalho para chegar ao poder foi o PT. Tá? O PT se aliou com setores da burguesia, rebaixou o seu programa, fez a carta ao povo brasileiro, depois se juntou com o Sarney, com o Collor, botou o Henrique Meirelles lá para presidir o Banco Central. Aliás, sobre o Banco Central é importante dizer, né, que a briga da Dilma e da Marina é uma briga de fachada, porque a Dilma, ela concedeu autonomia ao Banco Central, ela fez uma espécie de união civil, né, do Banco Central com os banqueiros, sem papel passado, a união civil. A Marina, que é contra o casamento civil igualitário, ela quer o casamento civil de papel passado dos banqueiros com o Banco Central, pois nós não aceitamos nem a união civil e nem o casamento dos banqueiros com o Banco Central. Nós queremos esse direito, sim, para todos, né? Para todos esse direito, mas não para os bancos, para os banqueiros com o nosso Banco Central, que será controlado pela Presidência da República, que tem o mandato popular para decidir a política econômica, porque o tripé macroeconômico, que os três irmãos siameses defendem, significa manter a mesma coisa, porque não há como conceder mais direitos ao povo mantendo esse tripé macroeconômico, que inclusive foi iniciado pelo Fernando Henrique em 1999, por determinação do FMI, e hoje eles tratam como se fosse algo da natureza da economia, né? Quando é uma escolha de governar a favor dos banqueiros. Pois os atalhos que o PT usou para chegar ao poder, agora a Marina também quer usar. Por isso ela cedeu ao agronegócio, dizendo que nunca foi contra os transgênicos, cedeu aos usineiros, dizendo que vai aumentar a gasolina para beneficiar os produtores de
de cana, que são o setor mais escravocrata do capitalismo brasileiro. Ela cedeu aos banqueiros, dizendo que vai dar autonomia ao Banco Central, e, por fim, cedeu aos setores mais reacionários do Congresso Nacional, jogando em 24 horas e 4 tweets do Malafaia na lata do lixo o seu programa de combate à homofobia e de garantia dos direitos LGBTs. Isso que ela nem chegou ao poder ainda. Imaginem quando ela chegar lá, né? O que ela não vai ceder para governar com esse método que ela está se propondo a governar, dizendo que será com os bons, né? Não existe isso dos bons. Não se trata de bons ou maus. Se trata de lado. Do lado de quem? Do lado do capital ou do lado do trabalhador? Do lado do sem terra ou do lado do latifúndio? Do lado dos usineiros ou do lado dos trabalhadores? E é disso que se trata a eleição, que a Marina quer escamotear, porque, na verdade, apesar da sua bela história, que o Lula também tinha uma bela história e deu no que deu, ela escolheu o lado do capital. Então, nós, já estão me dando o tempo aqui para terminar, nós temos uma tarefa agora de enfrentar a teoria do voto útil. As pesquisas querem votar pelo povo. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Temos que dizer para eles, em primeiro lugar, 1%, uma ova. Nós não temos só 1%. Nós temos muito mais. Mas nós sabemos que muita gente que simpatiza e que apoia o nosso programa está pensando em fazer um voto no menos pior. E nós precisamos combater isso. Precisamos combater isso dizendo, em primeiro lugar, essa eleição tem 2 turnos. Então, pode escolher o menos pior no segundo turno. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos votar no melhor candidato no primeiro turno. O voto útil é o voto no melhor candidato. Até porque a luta contra a homofobia, a luta pela descriminalização da maconha, a luta pela descriminalização do aborto, a luta pelo imposto das grandes fortunas, a luta pela auditoria da dívida pública, não vai terminar no dia 5 de outubro. Não vai terminar depois do segundo turno. Ela vai continuar. E se o PSOL, na minha candidatura, na candidatura do Tarcísio, do